Mas ontem, né, a Vera antecipou aqui com exclusividade, né, no 3 em 1 a agenda do prefeito João Dória, do PSDB, que pretende passar aí por cidades do norte e do nordeste do país. E na primeira parada, né, Vera, em Salvador, o tucano foi alvo de um protesto ao lado do prefeito ACM Neto e acabou sendo atingido por alguns ovos, né? Um deles, inclusive, acertou a testa. O Janot tinha que treinar pontaria com esse petista. Foi no alvo ali, né? E em entrevista hoje aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, você também participou, né, Vera? O prefeito João Dória atribuiu o ataque ao PT e chamou os autores de verdadeiros animais. A gente tirou um trechinho aqui do que disse o João Dória ao Jornal da Manhã. Reginaldo, coloca aí. Vocês acompanharam a agressão da qual fui vítima quando, saindo da prefeitura, me dirigi à Câmara Municipal de Salvador. É lamentável, volto a dizer o que já postei nas redes sociais, esse nível de intransigência e intolerância do PT, a agressividade com que se manifestaram ali. Vila, eram menos de 30 pessoas, mas numa agressividade, pareciam verdadeiros animais, com xingamentos que dirigiam as pessoas, homens e mulheres que estavam ali. Vera, você que participou, o que você achou da resposta do Dória e do ocorrido, enfim, ontem lá em Salvador? Bom, ele se colocou como antipetista, né? Ele se colocou nessa condição em entrevistas, na capa da Isto É, e ao fazer essa viagem. Ao fazer esta e planejar outras viagens ao Nordeste, o Dória tinha em mente se colocar como anti-Lula. Assim ele foi visto na capa da revista. Aí foi alvo desse protesto. Protestos dessa natureza são execráveis, são intoleráveis e inaceitáveis, qualquer que seja o alvo, qualquer que seja o utensílio usado para alvejar os políticos. A gente já falou isso aqui N vezes. Mas ao ser escolhido como alvo é porque ele é visto como o opositor, como o oponente. De certa maneira, não deixa de ser o que ele pretendia com isso. Eu ouvi duas interpretações, aliás, várias, mas duas principais, e que tem a ver com a nossa pergunta ao ouvinte no WhatsApp. É isso que eu ia colocar, mas vai lá, antecipa. Que é o seguinte, isso pode ser bom para o Dória? Pode ser bom para o Dória, pode ser um sinal de que ele foi marcado com a letra escarlate, de que ele é o cara visto como o candidato a ser abatido pelo petismo e, portanto, nestas viagens ele vai atrair um olhar nacional, vai atrair um olhar da mídia nacional, vai conseguir sequestrar a agenda, como me disse esse analista. Então, isso é uma leitura. E a outra, que também é uma leitura que suscita algum cuidado por parte do prefeito, é a que eu escrevi mais cedo numa análise que eu fiz para o Estadão. Que é o seguinte, ele está fazendo uma agenda que é fora da cidade, uma agenda que não tem como justificar segundo o seu léxico de gestor. Eu estou preocupado com a cidade, estou preocupado em prefeitar. Não dá para dizer que ele foi a Salvador por uma agenda da cidade, não dá para dizer que ele vá a Palmas ou a Vila Velha por uma agenda do interesse de São Paulo. Então, ele vai ter que se ver com um eleitorado que já passou por isso com o Serra, já passou por isso com o Kassab e tem um certo trauma de políticos que usam a Prefeitura de São Paulo como trampolim. Ao mesmo tempo, ao assumir essa agenda nacional, ele desagrada seu padrinho, Geraldo Alckmin, que não tem deixado de demonstrar que está bastante incomodado com isso, não apareceu na solenidade ontem, não por outro motivo. Então, se por um lado ele é visto como ele queria ser visto, como anti-Lula, por outro ele tem esses dois calcanhares de Aquiles a lhe apertar o sapato ali, né? Ô, Andreasa, e você? Qual dessas duas análises aí que a Vera trouxe, você acha que vai mais de encontro com o que aconteceu e do que pode vir a ter como benefício o prefeito João Dória? Acho que um sujeito que é prefeito há cerca de pouco mais de 6 meses e que se lança assim numa campanha presidencial, corre muitos riscos. Então, os dois cenários traçados para Vera precisam ser considerados e equilibrados. Ele ainda não mostrou serviço como prefeito, o João Dória, para ter uma agenda de presidenciável, tá? Mas existem as circunstâncias e elas são favoráveis a ele. Embora no PSDB, eu repito a minha análise aqui, no PSDB ele não tem chance, nas condições atuais ele não tem chance de ser o candidato. Então, é preciso investigar as relações que ele tem traçado, ele e João Dória, nos últimos dias. A aproximação com Michel Temer,
que me parece costurada nos bastidores pelo Aécio Neves, o grande derrotado do PSDB, né, politicamente morto, mas me parece estar por trás dessa aproximação, faz levantar especulações sobre, e certamente elas são hoje para cacifar o João Dória como candidato, de que ele, João Dória, poderia ser candidato a presidente pelo PMDB. Já ouvi isso e é algo a se estar atento, embora eu considere improvável. Mais provável, embora ainda assim improvável, e justificaria essa ida a Salvador, essa conversa com a ACM Neto, é considerando o crescimento do DEM, graças à atuação do Rodrigo Maia e ao protagonismo já de algum tempo do Ronaldo Caiado no Senado, uma possibilidade de uma dobradinha Dória e ACM Neto no DEM. Uma chapa puro sangue do DEM. E isso também está colocado. O João Dória estimula isso porque joga uma pressão sobre o próprio PSDB, sobre o próprio Alckmin, que, repito, tem hoje, graças à debacle do Aécio Neves e às escolhas que ele, Alckmin, fez de não se associar diretamente ao governo, né, uma posição esquisita, essa de não me associo, mas sou a favor da reforma, mas que funciona em certo sentido. Hoje o Alckmin controla o partido. Então, o Dória vai para Salvador, toma uma chuva de ovos e o recado é muito claro, é um serviço que os petistas prestaram a ele. Quer dizer, o Dória não quer, ele declarou ontem, nós falamos sobre aqui ontem, ele não se diz de direita, mas vão os petistas e o empurram para a direita, que é o lugar onde, se ele quiser ser viável ano que vem, ele precisa estar. A única chance viável do Dória é ocupar um lugar à direita. Se ele ocupar esse lugar à direita, ele empurra o Jair Bolsonaro ainda mais para a extrema-direita. O Dória tem chance remota se ocupar esse lugar de centro-direita, que ele se nega, mas os petistas o estão empurrando para lá. Concorda, Amador? Olha, eu concordo com o Andreasa, eu só queria puxar aqui a brasa para um outro canto. Quer dizer, nesse episódio todo aí do Dória levando ovos e tal, eu junto agora um espetáculo lamentável de um cafajeste que se diz senador da República. Aliás, ele tem mandato, foi eleito. Impressionante, mas o Lindenberg Farias, chamando de palhaço, né, o presidente da Comissão de Ética do Senado, justamente que está querendo julgar, né, aquela atitude da Gleisi Hoffmann, Vanessa Graziotin, aquela outra, Fátima Bezerra, que ocuparam a mesa do Senado, né, num movimento absolutamente obscurantista, fascista, né, de impedir a discussão da reforma trabalhista. E aí você junta CUSP, parada, você junta... Isso não é modo de fazer política, isso não é jeito de fazer política. Quer dizer, você vê dentro do próprio do ambiente do Congresso, você já tem falta de compostura. Você vai, óbvio que nas ruas vai acontecer a mesma coisa. O que eu tenho a temer, o que me preocupa é o ambiente que você vai encontrar no ano que vem, quando for um ano eleitoral, quando as discussões, as manifestações ficam mais acirradas. Quer dizer, você empurrar o país para essa situação venezuelana de nós contra eles. Isso é um perigo, pessoal. Isso aí tem que ser sublinhado, isso tem que ser mostrado e condenado. Né? Isso que se fez. Não interessa se o João Dória não interessa. Ele é um candidato, também tem mandato. As pessoas têm que ter compostura, também se comportar em público, civilidade. Isso é que me preocupa mais, porque daqui para frente, a continuar assim, o ambiente político só vai piorar. Não pode o Lindenberg Farias chamar o senador aqui, que me escapa, de palhaço, presidente da Comissão de Ética do Senado. João Alberto. João Alberto, pois é, que julgando uma demanda absolutamente pertinente de um abuso, né, dessas indivíduas aí que não compreendem a dimensão do mandato que o povo lhes conferiu. Então, é isso que me preocupa mais. Como sempre, né, eu gosto, para trocar um pouco, olhar um pouco mais distante, quer dizer, o que está acontecendo com esse país, no comportamento das pessoas, né? As pessoas estão perdendo realmente a noção, não só do ridículo, não, a compostura. Né, a compostura pública. Isso é o fim da picada, não acha não? Acho, pessoal? Você tem toda a razão.
E tudo isso decorre do fato de que as pessoas estão agindo na política como se estivessem num fla-flu, né? Esse senador, por exemplo, que tudo bem, o Lindbergh está totalmente, completamente errado em chamá-lo de palhaço, isso não condiz com o decoro parlamentar, mas é o mesmo presidente do Conselho de Ética que arquivou por 2 vezes qualquer possibilidade de se investigar o Aécio Neves, que foi pego numa conversa absolutamente incompatível também com a sua função de senador. Então, ele está usando 2 pesos e 2 medidas também. Ele quer que se investigue a conduta bizarra e condenável das senadoras, mas não quer ouvir falar em investigação contra o Aécio. Isso é o que acontece quando você usa o seu cargo para agir de acordo com a sua facção, com o time ao que você serve, né? O próprio Dória não deixa de suscitar um pouco a violência quando parte para o xingamento também contra aqueles que o alvejaram. O ovo é bizarro, né? Mas ele pega e xinga do quê? Vagabundos, bandidos, palhaços. Manda jogar ovo na Venezuela. Exato. Ele está partindo para o confronto, né? Tá dando margem a que continue a retórica nesse tom elevado.